Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h06, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM, virou agora 7h07 e é com satisfação que nós estamos recebendo para a nossa entrevista 979 a psicóloga e neuropsicopedagoga Gisele Bernardino. Gisele, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente para falar de um assunto que eu tenho me apaixonado cada vez mais. Que interessante, vai ser a respeito do lançamento do livro Manual de Altas Habilidades, Superdotação e 2E, uma jornada científica, e a Gisele é coautora desse livro, né? Isso, foi uma honra receber o convite para participar desse livro. Eu acho que esse tema é um tema que nós temos falado cada vez mais, e quanto mais a gente fala sobre, menos problemas a gente tem. Acho que quanto mais informação a gente leva, menos pessoas sofrendo a gente vai encontrar, né? O emocional envolve muitas questões. Então eu acho que as altas habilidades e a superdotação, lá na minha época, né, de escola, ninguém falava, né? Existiam lá os grupos, os nerds, que eram excluídos, mas que tinham um comportamento adequado, mas emocionalmente eles já estavam doentes, mas a gente não ouvia muito, aliás, não ouvia nada sobre esse tema. Então eu acho que levar informação é muito importante para a vida das pessoas adultas também que passaram por isso. E só no título aí já traz uma informação, né? Porque superdotação a gente já ouviu falar, mas e os 2Es? Os 2Es estamos falando cada vez mais, né? Por conta do dupla excepcionalidade. Então, tem a questão das altas habilidades e a superdotação, sem nenhum transtorno associado. Mas também é muito comum ter no autismo ou a dupla excepcionalidade. Vamos pensar naquela criança que é muito inteligente, mas que não para quieta. Entendi. Que não consegue sentar. Então, às vezes vem um TDAH associado, vem sempre algum bônus ali associado, que aí dificulta ainda mais a identificação e o trabalhar dentro do ambiente escolar. Eu queria entender um pouco mais sobre essa dupla excepcionalidade. O que na prática é isso? Como que eu vejo um leigo? Como é que eu identifico isso? Tá. Vamos pensar numa criança que é muito inteligente. Uhum. Então, é aquela criança que não presta atenção em nada na escola, mas quando a professora faz uma pergunta, ela é a primeira a levantar a mão. Ela conversou o tempo todo, bagunçou o tempo todo, mas ela processa muito rápido. A leitura de ambiente dela é muito boa. Então, ela não precisa ficar ali conectada para aprender. E aí, vamos pensar no ambiente escolar e na criança, ela tá ali, ela já sabe, normalmente essa criança vai para o primeiro ano, já sabe ler, já sabe escrever. Ela tá dentro de um contexto que não está favorecendo o aprendizado. O que ela vai ser? A criança que faz a bagunça. Ela tem essa facilidade de aprender, mas por conta desse tédio de estar num lugar de aprendizado e não aprender, normalmente elas desenvolvem uma ansiedade generalizada, que é muito comum dentro das altas habilidades e superdotação. Por quê? Porque o tédio para ela é muito grande. Não supre. É aquela criança que não se relaciona com os pares ali da mesma idade. Ela procura adultos. Sim. E tem uma fala muito organizada, muito bonita e é muito pequenininha. Então, essa criança normalmente desenvolve alguns transtornos. Então, são comorbidades. Passa a ser um transtorno? Essa habilidade vira um transtorno? Quer dizer, algo que possa prejudicá-la? Alguma coisa que o pai tem que interferir? Como que a gente age? Olha, de repente um pai que está nos ouvindo fala, pô, mas espera aí, meu filho é exatamente assim, o que eu faço?
tem que procurar ajuda. Então, porque não resolve dentro de casa, tem que buscar não dá para ajuda resolver profissional. dentro de casa. Até porque a criança passa mais tempo da vida dela dentro do ambiente escolar. E o ambiente normalmente não favorece o desenvolvimento dessa criança, porque ele não supre a necessidade da curiosidade, do descobrir. Sabe aquela criança que começa a falar de peixes? E aí ela sabe a diferença do tubarão tal e da baleia tal. E ela tem uma profundidade nos assuntos muito grande. E aí o superficial ali da escola não supre, ela está sempre sendo buscando. tratada como estranha ali na casa ou até na escola. E ela é excluída. E emocionalmente elas são mais imaturas. Então vamos pensar num cérebro que funciona muito bem, aprende muito rápido, mas o emocional não acompanha. E aí vem o sofrimento. Por quê? Porque ela sente tudo, ela é muito sensível, ela sente, tudo é muito para ela. Então, a tristeza é muito, a alegria é muito, é uma sensibilidade muito grande. Sabe a criança que passa no farol e vê uma pessoa pedindo ali uma moedinha? Ela fica mal, ela chora, e toda vez que ela passa, ela chora. A emoção é muito latente. Então é tudo muito. O emocional dessa criança precisa de ajuda. Agora, Gisele, essa denominação 2E, ela é recente, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Ela é recente, Márcio, porque quando você olha para uma criança, a primeira coisa que a gente identifica é o quê? O mau comportamento. Então, o que eu recebo? Vamos fazer a avaliação, vem o encaminhamento para fazer a avaliação neuropsicológica. Vem os apontamentos do mau comportamento. Então, a criança não para, não senta, é agitada, fala demais, pergunta demais. E essa criança, ela tem um senso de justiça, e é aquela criança que parece que é desafiadora, que quando a professora escreve, ela fala, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, não, é o perfil, é o comportamento, avalie isso. Pode ser um TDAH. Ela não para, ela pergunta mas demais. Mas não é um TDAH. Não é só isso. Ou é as duas coisas juntas? São as duas coisas, muitas vezes. Porém, o que é identificado primeiro? O mau comportamento. Mas a gente tem que entender por que essa criança não está se comportando bem. Ou no autismo. Então, é uma criança não verbal, é uma criança que não se comunica, não interage, e aí, é um autismo. Tá, mas a gente avaliou a fundo? Será que ela tem domínio da aprendizagem? Como que está esse cognitivo? É muito comum. No autismo, a criança ter não se comunicar, não ter o social, mas saber falar inglês, responder e é inglês. difícil também chegar-se a um diagnóstico do autismo, né? A gente já entrevistou vários profissionais a respeito disso, para que se tenha um diagnóstico preciso, né? Até pelas variantes do espectro autista, né? Sim. A gente tem que lembrar que cada indivíduo é único. Então, até dentro aqui das altas habilidades e superdotação, cada um tem a sua maneira de desenvolver. E aí, uma coisa também que a gente fala bastante aqui no livro é que as altas habilidades, a gente sempre pensa na questão pedagógica. E realmente ela aparece muito na escola. Mas tem a criança, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho na minha família que aquela criança que pega um instrumento, nunca fez aula, e ela toca. Então, como é que faz isso? O que é? Altas habilidades. Da onde veio essa habilidade? Da onde veio isso? É uma forma diferente de observar. Então, se eu sentar e observar alguém tocando violão, eu não tenho altas habilidades, eu não vou conseguir tocar. Mas uma criança que tem um neurodesenvolvimento diferente, ela olha e replica. A senhora me falou que isso não dá para conduzir dentro de casa, tem que buscar ajuda. Um tratamento desse, uma criança, obviamente, não deve ser com remédio, não, né? O que é? Como que se trata? Isso, aliás, até me parece estranho ter que tratar uma alta habilidade. Na verdade, quando ela procura ajuda, é para essa alta habilidade ser tratada ou ser desenvolvida e entendida? Não, na verdade, o que acontece? Então, pensando nesse cérebro que tem um processamento diferente, tá? Ele é muito rápido, ele aprende muito rápido.
vamos pensar numa criança muito inteligente com um comportamento muito infantil, porque o emocional não acompanhou. O que acontece? Ela está excluída, não tá? Ela não consegue se relacionar. O emocional dessa criança fica fragilizado. E aí a ajuda não é para trabalhar a altas habilidades, mas o emocional dessa criança, para que ele consiga ficar equilibrado. Então você tenta fortalecer o outro lado para que a balança fique igual. Senão ela tem aqui uma autohabilidade de um lado da balança e um lado emocional mais embaixo, a balança fica descompensada. E tudo que é muito traz um prejuízo. Então a gente precisa trabalhar para tentar igualar. Eles têm um senso de justiça muito apurado. Então é uma característica muito comum. Então vamos falar do teu livro aqui, que a senhora está tendo uma participação, que é o Manual de Altas Habilidades Super. Esse livro, ele traz o quê? Como tratar, como reconhecer, como identificar. O que eu vou encontrar nesse livro? Tudo isso, porque é uma junção de muitos profissionais. Então, tem o pediatra que fala do comportamento dessa criança que chega lá no consultório, tem o psicopedagogo, tem a professora, tem a físio, tem a psicóloga. Eu falo em específico da aceleração escolar, que é prevista por lei, mas que ainda existe assim uma restrição quanto a isso. Mas a criança que chega no primeiro ano e já sabe ler e já sabe escrever, ela fica entediada. E o que acontece com esse indivíduo? Quando chega ali no quarto, quinto ano, ele não quer ir para a escola mais, porque ele já sabe. E aí, por lei, ele pode, a mãe, né, a família, com acompanhamento, nós podemos pedir a aceleração dessa criança. Então, eu tenho um caso de sucesso que eu também relato aqui no livro, que foi uma criança que nós fizemos a aceleração do 5º para o 7º ano. Pulou 2? E aí, quando a gente entrou com pedido para acelerar, existe uma restrição, sim, de que não vai dar certo, que a criança não vai acompanhar, que ela não vai desenvolver, que ele é imaturo, que não vai... E foi um sucesso. Mas aí que eu acho que tá esse período que a senhora falou, porque se eu pego uma criança do 5º, levo ela para o 7º ano, ela vai até acompanhar no nível de aprendizado, mas ela vai conviver com pessoas que emocionalmente estão mais adiantadas que ela e ela não seguiu, porque uma coisa não vai junto com a outra. Isso. Ela se adianta muito aqui, vamos falar da inteligência e tal, na sua dotação, mas o lado emocional dela está no 5º ano ainda. Como é que você coloca lá junto com as crianças do 7º ano? Como foi feito esse processo? Essa criança chegou para mim no 4º ano. Então, desde então, eu vim trabalhando essa questão emocional, porque tudo que é um sofrimento merece uma atenção. E é possível ajustar isso com terapia. Então, todo esse trabalho em consultório, eu fui trabalhando a rigidez, o senso de justiça, a dificuldade de esperar, de questionar, muito questionar. Então, tudo isso a gente foi adequando. Quando eu achei que estava ok, falei, acho que agora ele consegue acompanhar. Fizemos a aceleração. E é uma questão que até me emociona, porque eu escuto da mãe, eu faço acompanhamento dessa criança, ela fala, é a primeira vez que ele fala para mim que ele tem amigos no 7º ano. Então, essa criança teve uma vivência escolar intensa e grande e nunca teve amigos. Então, a aceleração proporcionou isso para essa criança. E é sobre isso que eu falo aqui. A importância de você olhar para a criança, não olhar só o mau comportamento, mas entender o porquê daquele comportamento e proporcionar aquilo que ela precisa para desenvolver. Então, nós temos ferramenta e profissionais que conseguem conduzir isso da melhor forma, porque como que esse adulto chega, né? Chegamos na vida adulta, altas habilidades e superdotação. Quem vai ser esse adulto que não aprendeu a socializar? Como é que vai estar o emocional dessa pessoa? Então, quanto antes for identificado e trabalhado, melhor. Perfeito. E esse livro, ele tem um público-alvo ou ele vai ser de grande ensinamento para as pessoas no todo?
Para todo mundo, para famílias, para profissionais, para principalmente para as escolas, para professores. Eu acho que divulgar isso facilita a vida de todas as pessoas envolvidas, principalmente das famílias, né? Que às vezes tem aquela criança e fala que é um dom. Acho que antigamente a gente falava, é um dom, a criança sabe tocar, fala inglês, aprendeu a falar inglês sozinha, é um dom. Não desmerecendo o dom, mas pode ser que seja altas habilidades e pode ser que isso traga uma consequência se não for bem trabalhada. Então eu acho que vai favorecer e vai ajudar muitas pessoas. Trabalho bonito. Sábado, então, na Pinacoteca, que horas vai ser o lançamento, Gisele? Vai ser às 19 horas. Esse evento, a princípio, é um evento fechado, mas nós teremos o lançamento, sim, em uma outra data para o público. Vai ser aberto ao público. E aí eu mando para você me ajudar a divulgar. Com certeza, vai ser um prazer. Um pai, uma mãe que está nos ouvindo agora, até mesmo um adulto, que comece a se identificar com essa nossa conversa. Qual o primeiro passo que ele deve dar? Eu mesmo, se eu quiser comprar esse livro, onde que eu encontro? Tá nas plataformas? Isso. Como é que eu procuro? Esse pai que está nos ouvindo agora, se é adulto, se é mãe, o que ele tem que fazer? Fala, tem alguma coisa assim estranha lá em casa, ou eu conheço alguma coisa, o que eu faço? Olha, eu acho que observar o porquê do comportamento. Eu acho que o comportamento infantil, ele sempre quer dizer alguma coisa. E a partir do momento que você percebe que aquela questão está prejudicando na escola, está prejudicando dentro de casa, está trazendo algum desconforto, observe, procure ajuda. O psicólogo, ele vai saber, né? Se ele fizer a avaliação, ele vai saber identificar tudo isso. Mas o emocional precisa ser trabalhado. Eu tenho muito psicólogo, mas eu não acredito que todos tenham essa habilidade que a senhora está me falando aí, porque esse assunto é tão novo, né? Que tem que achar o profissional certo que tem esse conhecimento também, né? O profissional vai saber, se ele não fizer a avaliação neuropsicológica, o emocional ele vai saber cuidar e orientar. Legal isso aí. Mas é importante a avaliação neuropsicológica, porque a gente precisa identificar o funcionamento para dar o suporte que a criança precisa. Perfeito. Gisele Bernardino, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Parabéns e conte sempre com a gente. Muito obrigada a todos. Seja um sucesso que possa ajudar muitas pessoas. Acredito que vai ajudar. Eu não vou estar sábado aqui, senão eu iria lá te prestigiar com toda certeza. Porque esse é um assunto super interessante, não, Márcio? Sem dúvida. Super atual, né? Tá na frente de muita coisa que eu, o Márcio, né? Acho que a maior parte dos nossos ouvintes nunca tinha ouvido falar nesse 2E aqui, né? Na dupla excepcionalidade. Dupla excepcionalidade. Eu agradeço o espaço, estou muito feliz de estar aqui. Acredito que sim, quanto mais informação a gente leva, mais crianças saudáveis emocionalmente a gente vai ter. E criança saudável se torna um adulto saudável. Um mundo acho melhor, que esse é o que objetivo. nós queremos aqui. Muito obrigado, obrigada, foi um prazer. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.